A década de 90 foi marcada por vários relatos sobrenaturais. Geralmente você ligava a televisão e encontrava facilmente matérias sensacionalistas sobre monstros, aparições, OVNIs e, claro, lendas urbanas. Foi uma época onde era muito comum você encontrar pessoas que tinham histórias para contar. Casos sobrenaturais, sejam nos interiores ou até mesmo em grandes cidades. Talvez pelo fato de a internet não ser tão comum na época, pelo menos aqui no Brasil, essas histórias se espalhavam de boca em boca e quase sempre ficavam presos a uma pequena cidade, às vezes até mesmo dentro de uma região. Porém, a criatura que hoje eu falarei sobre quebrou essas barreiras tradicionais e se espalhou por vários países. Quando eu era criança, lembro do alvoroço da TV em relação aos OVNIs. Mas o que mais conseguiu mexer comigo, com certeza foi um monstro que ficou famoso pelo nome de Chupacabra. Mas afinal, o que era esse monstro? Um vampiro? Um alien? Uma experiência do governo? Uma seita que tirava sangue de animais para rituais satânicos? Ou era apenas uma criatura totalmente nova? Meu nome é Robert e hoje a criatura que vamos catalogar foi avistada pela primeira vez na América Central. O sanguinário Chupacabra. Saudações a você que acompanha o canal. Eu gostaria de dar uma dica para você que curte podcasts. Creepy Rádio é um podcast do Eduardo Osório e ele traz uma proposta bem diferente. Para você que é fã do sobrenatural e seus mistérios, este podcast vai te fazer pensar sobre alguns assuntos que a maioria da humanidade sequer sabe. Então é só entrar no Spotify e procurar Creepy Rádio e começar sua imersão. E conheça também o Contos do Lycan, canal dedicado a contos de terror, então se inscreve e ative o sininho para receber as notificações. Os relatos sobre o Chupacabra apareceram pela primeira vez em Porto Rico em março de 1995. A primeira pessoa a relatar ter visto a criatura foi Madeleine Tolentino, da cidade de Canovanas, do leste de Porto Rico. Ela disse ter visto uma criatura parecida com um alien da janela da sua casa. Após isso, ela percebeu que alguns animais de sua fazenda estavam mortos. Nesse ataque, 8 cabras foram encontradas mortas, cada uma com 3 perfurações no tórax e totalmente esvaídas de sangue. Daí então o nome Chupacabras. Além dela, outros moradores da localidade que tiveram seus animais mortos relataram o que tinham avistado. Eles descreviam uma criatura bípede de quase 1,5 metro de altura, com olhos grandes e vermelhos, espinhos nas costas, pele acinzentada, longas garras e uma boca cheia de dentes afiados. Em alguns casos, uma língua comprida e pontiaguda. Logo após os primeiros registros dos incidentes em Porto Rico, várias mortes de animais foram relatadas em outros países, como Nicarágua, México, sul dos Estados Unidos, Chile e até mesmo o Brasil. Sim, o Brasil. Aqui entra o que eu havia falado na introdução desse vídeo. As cenas eram praticamente as mesmas: galinhas, cabras, cavalos e bois mortos. Todos estavam praticamente sem sangue. Na época, até grupos religiosos e satânicos foram acusados de tirarem o sangue dos animais para rituais. Porém, sem nenhuma prova, tudo não passou de especulações. E depois de algum tempo, sem nenhum novo caso, e cada vez mais provas surgindo que seria ataque de animais e não de monstros, o Chupacabra foi esquecido por alguns anos. No início dos anos 2000, um novo Chupacabra apareceu, com algumas diferenças em relação ao original. Desta vez era descrito menos como um alien e mais como um animal parecido com um cachorro, andando em 4 patas, mas sem pelos.
E além dos relatos de aparição, alguém também encontrou um corpo de uma dessas criaturas. O ponto de partida óbvio eram os corpos dos supostos chupacabras. Um total de 1 dúzia de corpos foram encontrados, principalmente no Texas e em outros estados do sudoeste dos Estados Unidos. Eram mesmo horríveis, sem pelos, magros e com a pele com aparência queimada. Mas exames de DNA revelaram uma realidade muito mais comum do que muitos esperavam. Os corpos eram invariavelmente de coiotes, cachorros, guaxinins, com exceção de um, que na verdade tratava-se de um peixe. Mas e como esses animais foram confundidos com monstros extraterrestres então? A ciência na época explicou que a razão era a perda de pelo por causa da sarna sarcóptica, provocada por ácaros, uma doença relativamente comum e capaz de deixar os animais com o aspecto monstruoso no qual se encontravam. Ainda assim, isso era só metade da história. Ainda faltava resolver o mistério dos animais vítimas dos chupacabras. E quanto ao sangue sugado? Se compararmos as características de animais vampiros entre os morcegos e dos chupacabras, há poucas semelhanças. Morcegos vampiros são pequenos e furtivos, com dentes especializados e um sistema digestivo que lhes permite extrair nutrientes do sangue. Uma criatura do tamanho de um cachorro morreria de fome rapidamente se alimentando de sangue, por causa da falta de nutrientes essenciais como a gordura. A ciência diz que quando um animal morre, o coração para de bater e não há mais pressão sanguínea. O sangue se acumula na parte mais baixa do corpo e então coagula e se espessa. Isso se conhece como lividez e dá a ilusão de que o sangue foi retirado do corpo. Então, para a gente concluir, é evidente que os ataques eram originários de cães selvagens, coiotes ou até mesmo, quem sabe, de morcegos. Talvez no caso de cães e coiotes, eles mordiam os animais que, assustados ou com o impacto da mordida, morriam, e logo em seguida seu sangue coagulava, fazendo assim ficar difícil de se achar sangue em quase todo o corpo do animal. E como o chupacabra se tornou tão popular? Um dos fatores, além da TV, é a internet. Segundo Benjamin Redford, pesquisador do Comitê para Investigação Cética, CSI, o chupacabra era classificado como o primeiro monstro da internet. Se o primeiro testemunho tivesse ocorrido na década de 80, algumas pessoas poderiam ouvir falar sobre ele, mas a história não teria sido viralizada pelo mundo todo. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais conteúdos assim. Se você tem algo a complementar ou não concorda com o que foi dito, deixe um comentário abaixo pra gente trocar uma ideia. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!